cariños y merced, aliviai, señora, a Olá, sejam bem-vindos ao Doc Amparo. Aqui nós vamos viajar por toda a cidade e conhecer as ricas histórias que essa cidade guarda. Eu sou o Paulo Mendes e a gente tem um encontro marcado aqui toda quinta-feira. Vamos passar pelas ruas, pelas casas, casarões, pelas fazendas, vamos falar com pessoas e você é nosso convidado mais que especial para essa viagem, ao passado. Nós vamos começar nosso primeiro programa daqui, da Praça Barão do Rio Branco, que tinha pelo nome João Batista Lisboa, a famosa Praça da Matriz em Amparo. A história de hoje é a dessa casa aqui, ó, a casa da família Sintra. Mas antes da gente conhecer ela, coisa que eu sempre quis fazer desde quando eu vim para Amparo, a gente vai falar algumas coisas interessantes sobre essa casa e sobre essa casa do lado aqui. Bora então? O autor do projeto destas duas casas foi o engenheiro arquiteto da Escola Politécnica chamado Gustavo Hipólito Pujol Júnior. E olha que Pujol Júnior foi introdutor do concreto no Brasil. Pujol também fez o primeiro prédio, quase um arranha-céu de 8 andares, na Rua Direita, em São Paulo. Ficou na história. Hoje ele é conhecido como Prédio Guilin. Fez também muitas outras coisas, como por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Estádio do Fluminense no Rio de Janeiro e o Jockey Clube, também no Rio. Um espaço para curiosidade. O grande arquiteto Ramos de Azevedo rejeitou o concreto. Preferiu na época continuar a construir com taipa de pilão ou no máximo tijolo de barro ou argila. Bom, o projeto dessa bela casa foi parar nas mãos de Pujol, porque Pujol era amigo de escola do senhor Constâncio Sintra. Mas não era qualquer escola, era a Escola Politécnica de São Paulo. O senhor Constâncio não terminou os estudos, pois teve que voltar para Amparo e cuidar das fazendas da família, como a Fazenda São Manuel e a Fazenda São João do Sintra. Muito bem, então o seu João Batista de Campos Sintra, pai do senhor Constâncio, foi quem comprou esses dois terrenos aqui. Aliás, ele, como todo mundo, tinha o sonho de morar na Praça da Matriz, muito mais ainda naquela época. Então ele resolveu demolir o que existia e construir essas duas casas. E a ordem foi que o seu Constâncio apresentasse os dois projetos. Foi aí que o Pujol entrou na história. Então foi apresentado os dois projetos, mas o senhor João Batista não gostou muito da ideia daquele tal de concreto. E ele disse: tá bom, uma casa a gente faz desse negócio de concreto, que é a casa da direita, a casa da nossa história. E a outra nós vamos fazer do meu jeito, do meu modo, que é de taipa de pilão e no modo antigo. O que ele diz ao modo antigo é sobre esse detalhe. Essa casa que hoje está reformada não tem recuo para a rua. E de um modo geral de todas as casas antigas da cidade de Amparo. Como toda cidade mais antiga, nós vemos ruas bastante estreitas. Mas olhemos para as casas da cidade de uma maneira geral. Elas estão coladas umas nas outras, não há recuo lateral, nem no lado direito, nem no lado esquerdo, e também não tem na frente, só espaço no fundo. No fundo das casas há um belo de um quintal, e era a época, taipa de pilão e sem recuos. Já essa casa da direita não, ela foi inovadora para sua época. Nós vemos nela primeiro que ela é um estilo completamente diferente da taipa de pilão. Ela é uma casa de concreto, numa época em que mal se usava o concreto no Brasil. E a título de curiosidade, essa casa aqui foi a segunda casa do Brasil a ser feita em concreto. A primeira está na Praça do Patriarca, lá em São Paulo. Nós podemos ver logo de cara uma escadaria de mármore, parece hollywoodiana. Ela sobe ao patamar numa guinada esquerda. Nós temos um corrimão metálico e entramos numa varanda e também uma sacada, que são fenomenais para a época.
A gente tem uns bancos e as pessoas podem andar aí numa cobertura mesmo em dia de chuva. Essas características são de Belle Époque. Agora pensa o pessoal naquela época pensando o que esta casa está fazendo em Amparo no começo do século XX. Ela era completamente diferente de tudo do que existia aqui em Amparo. Essa casa tem persianas de madeira. Você vê que elas estão para fora. O vidro está para dentro. O gradil metálico, típico do Liceu de Artes e Ofícios. Bom, eu já estou fascinado pela história dessa casa por fora. Imagina conhecer e ver ela por dentro. Vamos fazer o seguinte, intervalo bem rápido, a gente volta já já para continuar o Doc Amparo. Não sai daí. Academia Biofitness, vem treinar com a gente. Acesse nosso Insta, @Academia Biofitness Amparo. Construmarco Amparo, pisos e revestimentos direto da fábrica. Chame a gente no WhatsApp 19996228525. Mega Mania Sorvetes, transformando dias comuns em dias deliciosos. Supletivo Amparo, ajudando no caminho do seu sucesso. Telefone 19984421838. A gente está de volta com o Doc Amparo e agora sim, chegou o grande momento da gente conhecer a Casa dos Sintras por dentro. Toda a história, toda a riqueza que a gente contou no bloco anterior, agora você vai conhecer de verdade. Então, vem com a gente nessa viagem que vai valer muito a pena. Mas então nós vamos encontrar, ainda assim, nessa casa, agora voltando à casa de concreto, nós vamos encontrar paredes espessas. E essas paredes têm reboco e têm pinturas. Então as paredes e o interior ainda são, vamos dizer, do outro estilo aí, mas são muito bonitas também. Nós podemos olhar para os diversos cômodos da casa, fazer um passeio. Os móveis, como era do gosto da época, são de uma madeira escura, provavelmente um jacarandá da Bahia. E nas janelas um detalhe. O detalhe é o vidro bisotado. Isso também remete à Belle Époque. Nós vamos ver o vidro bisotado. E logo aqui na entrada, a gente já encontra algo bem característico daquela época. A gente tem nas paredes os monogramas. Pois é a inicial do nome do seu João Batista de Campos Sintra. Então quem vinha aqui visitar a família Sintra sempre entrava por essa sala à esquerda. Essa aqui era a sala de visita daquela época, né? Bem aconchegante também. E aqui também tem uma história, viu? Se a gente vir aqui, ó, para esse lado, para esta janela, a gente vai ver uma marca de uma bala de um tiro da Revolução de 1932. Pois é. Então aqui a bala entrou por esta janela e bateu ali na porta. Olha essas imagens, que incrível. Continuando aqui ainda na sala de visitas, o que é interessante pensar é que se a gente vê o ponto onde a bala entrou e aonde que ela bateu na porta, a gente sabe exatamente de onde que foi dado esse tiro. Que sensacional, né?
ainda que na sala de visitas, naquela época existia uma porta aqui em que dava direto para o escritório do seu Constâncio Cintra e depois do seu João Cintra. A porta é exatamente essa aqui, é uma porta da época ainda. Então, da sala de visitas, a gente vinha para o escritório, hoje transformado em quarto da família. Continuando a nossa visita aqui na casa dos Cintras, a gente vai entrar agora num quarto que tem também história, né? Que tudo é história. Naquela época, a privacidade era zero. Você vai ver aqui que um quarto sempre dava no outro. E isso era para os pais, para os filhos, enfim. A gente vai entrar aqui agora. Esse quarto ele não está mais como era antigamente. E era assim, privacidade zero mesmo. Saindo desse quarto, passando por essa porta, a gente vai dar diretamente num outro quarto da família. Hoje em dia a porta está fechada, mas esse quarto ainda dava entrada para o outro quarto que a gente vai mostrar agora. A gente tem um dos quartos agora que mais tem história nessa casa. Exatamente aqui nasceram os 11 filhos do seu Constâncio Cintra. Pois é, naquele tempo os filhos ainda nasciam em casa, né? É um quarto onde nasceram os filhos do casal, Constâncio Cintra e sua esposa, Clotilde, a vovó Tite. Então nascia-se em casa, não havia o hábito da maternidade. Um outro ponto interessante desse quarto é que se a gente olhar para o teto, a gente vai ver algumas fissuras. Quando eu entrei aqui, eu achei que era meramente decorativo, mas não. Era por ali que entrava ar nas noites quentes do verão amparense. E a gente agora está em uma das salas de estar da casa. Aqui você pode observar que as janelas são bem grandes para entrar bastante vento também. Um outro ponto é que nessa sala também tem duas portas. A porta que dava exatamente para a sala de visitas e essa porta aqui, que é a porta que dava do corredor diretamente para a entrada dos moradores.
ainda na sala de estar tem esse relógio da época e também essas gravuras, quadros feitos para embelezar e enfeitar a sala. Ainda aqui, olha só, se a gente reparar bem, a gente tem uma moldura aqui, né? Um arco, né? Esse arco dava entrada para um dos quartos da casa. Saindo da sala de estar, a gente vem aqui para esse próximo cômodo da casa, que antigamente era um quarto e hoje foi transformado numa sala de jantar. A gente está aqui agora na cozinha, e na cozinha também tem história, assim como toda a casa, né? E a história conta que essa pia está aqui justamente para auxiliar no parto. Pois é, lembra que eu contei que nesse quarto aqui, ó, foi onde nasceram os 11 filhos do seu Constâncio? Pois bem, para facilitar na hora do parto, tinha essa pia aqui, onde se deixava água quente, né? Porque como o parto era realizado em casa, tinha que esterilizar, tinha que ter compressas de água quente e até também para dar um banho no neném e para fazer a higiene da mãe. Então é mais uma história dessa casa magnífica. Muito bem, então estou por aqui, disponível para quem queira. Um dia vamos trabalhar mais juntos nessa grande empreitada. Um grande abraço e me despeço de todos. E a gente termina aqui o nosso primeiro DOC Amparo, agradecendo, claro, a família que cedeu o espaço, a história. E ó, se você tem alguma curiosidade sobre alguma casa, algum casarão, algum espaço, alguma rua de Amparo, manda mensagem pra gente, chama a gente no WhatsApp, que a gente vai contar essa história para você.
Tá bom? Espero você na próxima quinta-feira aqui no Doc Amparo. Tchau! Dai-nos carinhos e mercê, aliviai, Senhora, a nós.